Em 6 de fevereiro de 2023, dois terremotos com magnitude 7.8 e 7.5, com 9 horas de diferença e seguidos por réplicas importantes, devastaram regiões do sul da Turquia e do norte da Síria, esta última já sofrida com uma guerra que perdura por 12 anos. Hoje é 19 de fevereiro e o número de mortos já ultrapassou 46 mil. Uma tragédia que impressiona e comove a todos. Tudo é lastimável, porém é preciso entender que a Turquia está assentada em uma das zonas sísmicas mais complicadas e ativas do planeta, onde vivem milhões de pessoas. Portanto, a Turquia é um verdadeiro barril de pólvora geológico, resultante de uma batalha histórica entre poderosas placas tectônicas. Terremotos são inevitáveis, porém um homem possui capacidade para minimizar os seus efeitos perversos, o que nem sempre consegue por problemas políticos, técnicos e econômicos. O que esperar da futura sismicidade da Turquia? Para entender os terremotos da Turquia e da Síria, teremos de olhar a situação em grande escala. Aqui vemos 3 grandes placas tectônicas, a eurasiana, a africana e a arábica, e uma quarta, a microplaca anatólia. Todas elas se movimentam, e as setas amarelas indicam as direções desses deslocamentos. Como resultado desta dinâmica, a microplaca anatólia é exprimida pelas 3 placas vizinhas e desloca-se para o oeste. Reparem que quase toda a Turquia está assentada na microplaca anatólia, cujos terrenos são fraturados e repletos de falhas geológicas. Como prova, aí estão 2 gigantescos falhamentos, a falha Anatólia Norte e a falha Anatólia Leste, ou Oriental. Notar que a atividade sísmica atual vem ocorrendo em um trecho da falha Anatólia Leste. Este mapa de intensidade sísmica mostra que o tremor foi sentido a mais de 500 km do epicentro e superou 10 graus na escala Mercalli, e em alguns pontos do terreno a aceleração foi violenta, ultrapassando o valor da gravidade. O tamanho da ruptura associada ao terremoto foi de aproximadamente 300 km de extensão. Esta imagem obtida por drone mostra pedaços quebrados do terreno, indicando ruptura superficial. O mapa apresenta terremotos pela Turquia desde o início do século XX, demonstrando intensa sismicidade em um país de alta densidade demográfica, 4 vezes superior à brasileira. Observe a concentração dos terremotos nas falhas Anatólia Leste e na Anatólia Norte. Ao longo desta última, ocorreram sismos desastrosos. O terremoto de Erzincan, com magnitude 7.8, matou cerca de 33 mil pessoas. O de Smith, magnitude 7.4, deixou 17.127 mortos. As destruições deixadas pelo sismo de 1999 mostraram a necessidade de aprimorar e efetivar o Código de Construção da Turquia. E agora, 23 anos depois, por que os sismos continuam destrutivos e mortais? Afinal, o que faz um terremoto tornar-se desastroso? O que poderá acontecer quando ele ocorre próximo de uma cidade? Certamente diferentes elementos entram no jogo. Um deles é o horário de ocorrência. Estatisticamente, sismos noturnos são mais mortais. Terremotos não matam, mas sim construções que desabam. Que chance tiveram os moradores desses prédios quando o terremoto chegou de madrugada, sem nenhum aviso? Outro fator é a magnitude, que está ligada à duração do evento. Sismos fortes duram mais tempo, ocasionando maiores problemas. O principal terremoto alcançou magnitude 7.8. 9 horas depois, em 95 km, aconteceu o segundo maior terremoto da série, magnitude 7.5. Os círculos alaranjados são réplicas, ou aftershocks.
Aqui a relação das réplicas durante 2 dias e meio. A população sentiu dezenas e dezenas delas, que continuaram matando e enfraquecendo as já debilitadas construções. Imagine o caos, o medo, a insegurança das pessoas que ainda tiveram de enfrentar o frio externo. Outro elemento é a profundidade focal. O foco posicionou-se a quase 18 km, o que é considerado profundidade baixa, portanto, um sismo raso e perigoso, porque chacoalha o chão com muita energia e violência. Epicentro próximo de cidades requer maiores preocupações. Nesse caso, localizou-se no distrito da cidade de Gaziantep, a capital do estado, com 2 milhões de habitantes. A amostra do ocorrido, edifício de bom aspecto e aparentemente seguro, foi jogado ao chão. E qual o papel da geologia local? Muito importante, porque as cidades estão assentadas em diferentes tipos rochosos, e isto pode trazer implicações dramáticas quando as ondas sísmicas chegam ameaçando as construções. As ondas mexem com o terreno em todas as direções, para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Nas rochas compactas, as ondas são mais velozes, comparado aos sedimentos, onde perdem velocidade, mas ganham amplitude, balançando mais intensamente as edificações. Repare na figura que as construções acima dos sedimentos sofrem mais. Pior, às vezes as ondas sísmicas ficam atrapadas, presas nas camadas sedimentares, aumentando o tempo de vibração e intensificando acelerações do solo, e, logicamente, as edificações sofrerão muito mais. Outros efeitos geológicos podem surgir: subsidência, landslide e liquefação. E a qualidade das construções? Os fatores sismológicos adversos e vistos na Turquia criaram potencial destrutivo para estragar em maior ou menor grau qualquer cidade do planeta. Neste cenário ruim, quando se acrescentam estoques de construções de qualidades variadas e mesmo duvidosas, o resultado poderá ser catastrófico. Colapso de prédio por efeito panqueca, quando andares desabam uns sobre os outros, em sequência, achatando toda a estrutura. Nesses casos, há pequena chance de sobrevivência, porém, milagres existem, pois a menina foi salva. Mais um caso, agora de um hotel, aparentemente uma construção nova. Exemplo parecido, mudando apenas o nome do hotel. Um possível caso de soft story ou andar fraco, quando existem pisos baixos, com janelas e outras aberturas largas, em locais onde deveriam existir paredes sólidas. Quando se tem um soft story no térreo ou andares inferiores, toda a estrutura poderá desabar até por completo. Nesse caso, mesmo deixando partes inteiras, o prédio está condenado. O conjunto de edifícios aparenta construções novas, mas seus projetos, materiais e controle de qualidade talvez tenham sido distintos. Um aplanamento em massa de possíveis construções antigas, não sismo-resistentes. Futuras avaliações técnicas de campo deverão responder à pergunta. Como nesse caso também, possivelmente são construções sismo-resistentes, por isso continuaram de pé. Edifícios a mais de 200 km do epicentro oscilaram mais lentamente, porém alguns não resistiram aos balanços, estragaram ou foram ao chão. Hospitais e escolas são tipos de construções que, teoricamente, deveriam resistir aos terremotos. Os efeitos secundários provocados pelos terremotos. Subsidência. Porções dessa cidade litorânea afundaram. Liquefação. Possivelmente foi a causa da quebra do afundamento da estrada. Rolamento de bloco rochoso sobre a estrada. Possível liquefação na base do aterro, provavelmente construído sobre solos fracos. Landslide captada por satélite, com 200 metros de largura. Das imagens anteriores fica a pergunta:
Mesmo sendo inevitáveis, os terremotos da Turquia e da Síria poderiam ter sido menos mortais e destrutivos? A tragédia poderia ter sido menor? Uma das maneiras de minimizar os efeitos dos terremotos em zonas de alta sismicidade é construir prédios seguros, como estes, que são construções sismo-resistentes. A Turquia elaborou o primeiro código de construção em 1945 e desde então o vem aprimorando. O de 1996, com zoneamentos sísmicos, marcou claramente a alta sismicidade ao longo das falhas Anatólia Norte e Anatólia Oriental. O novo mapa de ameaça sísmica indica as máximas acelerações do solo com probabilidades de acontecerem em determinado espaço de tempo, o que tem enorme importância para edificar obras de engenharia mais seguras. Isso não significa que as normas sísmicas sempre foram aplicadas corretamente, pois é complexo avaliar cálculos e projetos, inspecionar obras em andamento, aplicar punições, de modo a evitar construções inadequadas. Por outro lado, há muita complacência na fiscalização de obras de modo geral, e a corrupção corre com desenvoltura em instituições públicas e privadas, o que, diga-se de passagem, não é exclusividade da Turquia. Certamente as inspeções de campo pós-terremotos encontrarão nos escombros dos edifícios colapsados montanhas de irregularidades construtivas. É preciso enfatizar que, financeiramente, é menos dispendioso e socialmente é menos traumático erguer uma obra corretamente desde o início, do que mais tarde ter de reconstruí-la das ruínas. Quanto ao futuro da sismicidade na Turquia, é absolutamente certo que terremotos continuarão visitando o país. E existe enorme preocupação com a maior e mais populosa das cidades, a bela e histórica Istambul, principal centro econômico do país, que também é a indelével e milenar Constantinopla, centro turístico mundial, como são outros lugares do país. Não é agradável dizer isso, porém, estudos sismológicos admitem a possibilidade de um terremoto ao redor de magnitude 7,5 impactar Istambul em qualquer dia nos próximos 30 anos. Apesar de existirem muitas construções sismo-resistentes, possivelmente parte expressiva das construções locais será profundamente afetada, antevendo-se um desastre de grandes proporções. Chegando ao final, expresso minha solidariedade e respeito às populações atingidas pelos desastrosos terremotos da Turquia e da Síria. Obrigado pela atenção.